No passado dia 20 de setembro, publiquei no Observador um artigo a que chamei Ditadores Esclarecidos. Nesse artigo escrevi basicamente sobre Mustafa Kemal Atatürk, como sendo o protótipo do ditador esclarecido, o ditador benigno. É um tema que me fascina, porque Atatürk foi um homem singular, foi idolatrado, mas foi um ditador. Como disse, nós podemos chamar-lhe de benigno, esclarecido, um ditador benfeitor, um ditador amigo do povo, aquilo que quisermos. Mas Atatürk, na verdade, cometeu o mesmo tipo de erros e do mesmo tipo de pecados que cometem grande parte dos ditadores. Nunca hesitou em livrar-se dos adversários. Condenações à morte por tribunais especiais, enforcamentos públicos, prendeu e exilou oposicionistas, e, excetuando uma pequena tentativa de multipartidarismo, a Turquia kemalista, a Turquia de Atatürk, foi sempre um regime de partido único. Profissionalmente, conheço bem a Turquia porque desloquei-me lá dezenas de vezes em trabalho ao longo dos últimos 15 anos. E uma vez, em conversa com um ex-governador do Banco Central da Turquia, ele expressou a ideia que Atatürk morreu na altura certa para ficar sempre um grande herói. Morreu com 57 anos, de uma cirrose. E argumentou que o ditador Salazar, se tem ido embora assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, também seria um herói português. Porque o que ficaria no currículo de Salazar era ter acabado com a balbúrdia da Primeira República, ter restaurado o equilíbrio das contas públicas e ter acabado com a grande confusão financeira em que Portugal estava metido, e ter livrado Portugal da Segunda Guerra Mundial. Perante um currículo deste género, todos os outros pecadilhos ficariam perdoados. Ao querer ficar e eternizar-se no poder, Salazar transformou-se no homem responsável por manter a mais longa ditadura, pela repressão, pelos presos políticos, pela PIDE, pela Guerra da África e por manter Portugal fechado ao mundo. E segundo este governador, se Atatürk tivesse vivido mais anos, possivelmente teria começado a cansar e a perder prestígio, porque ele acreditava, como Salazar acreditava, que a Turquia não poderia ser gerida sem um homem providencial como ele era. Quando o Atatürk chegou ao poder, já era um herói turco. Atatürk era um herói da Batalha de Gallipoli. Tinha sido a única importante vitória turca sobre os aliados durante a Primeira Guerra Mundial. E nessa guerra, Atatürk adquiriu uma aura de vencedor, que era muito pouco comum num império em desagregação, como estava o Império Otomano. Era um império envergonhado por sucessivas derrotas militares, por contínuas perdas territoriais. O Império Otomano tinha sido algo enorme, que ia desde a Líbia até as portas de Viena. Estava cada vez mais pequeno e estava, nessa altura, no pós-Primeira Guerra Mundial, a ser humilhado pelos aliados, que ocupavam a capital, Istambul, e que pretendiam esquartejar o que sobrava do velho Império. E o Tratado de Sèvres foi a gota d'água que transbordou os limites da desonra otomana. Porque nesse tratado, os territórios que restavam ao Império Otomano eram retalhados, eram divididos pela Grécia, pela Arménia, e ficavam ainda grandes zonas do território em mãos italianas, francesas e inglesas. Atatürk tomou a decisão de desobedecer às ordens do sultão, Mehmed VI, instalou-se em Ankara com um grupo de seguidores, de fiéis. E o dia em que Atatürk desembarcou em Samsun, na costa do Mar Negro, para dar início ao movimento de resistência, é ainda hoje feriado nacional. Atatürk restabeleceu um parlamento à revelia do poder de Istambul, a grande Assembleia Nacional, e conseguiu unir o exército numa guerra de independência, motivando os militares com um discurso de forte pendor nacionalista. E o que é certo é que, com o comando de Atatürk, as forças turcas conseguiram importantes vitórias militares, nomeadamente contra a Grécia, que a certa altura invadiu parte da Turquia, parte importante da Turquia, e que pretendia ficar dona da Anatólia, onde já estava em Izmir, e também com a parte europeia da Turquia, a parte da Trácia, e até teriam ambições em ficar com Constantinopla. No artigo que escrevi no Observador, escrevo sobre algumas mudanças efetuadas por Atatürk na Turquia dos anos 20 e 30.
e foram a todos os níveis impressionantes. Não há como negar, a Turquia ficou um país muito melhor depois de Atatürk. Depois de acabar com o sultanato, depois de acabar com o califado, os religiosos foram afastados do poder. O uso de símbolos religiosos em atos administrativos foi proibido, as ordens religiosas foram fechadas, as madraças foram encerradas. Nas madraças, os estudantes dedicavam-se apenas ao estudo do árabe e do Corão. E Atatürk considerava isto muito nefasto. Achava que era um tremendo desperdício de recursos humanos. Achava que ter os jovens qualificados que queriam estudar a perder o tempo a estudar apenas o Corão era contrário aos interesses de um país moderno a que ele aspirava. E com ele a Turquia tornou-se, por lei, um Estado laico, embora a laicidade só tivesse ficado totalmente expressa na lei a partir do fim dos anos 30. Por imposição de Atatürk, a Turquia abandonou o alfabeto árabe e adotou o latino. O argumento de Atatürk era que tudo o que era importante no mundo moderno era publicado em línguas que usavam o alfabeto latino. E os turcos tinham que ser capazes de entender o que se escrevia mundo fora. Tinham que ser capazes de acompanhar a evolução da ciência e a evolução da cultura e das ideias. De tal maneira, o alfabeto árabe foi proibido em todas as comunicações oficiais e deixou de ser ensinado aos jovens. E o alfabeto latino foi criado em 3 meses por um grupo de sábios que pediram a Atatürk 6 anos para fazer a mudança e a Atatürk deu-lhes 3 meses. Depois a Turquia investiu fortemente no sistema educativo. Foi buscar especialistas fora da Turquia, criaram-se novas escolas, investiram-se em escolas, em professores, em técnicas de ensino, a taxa de alfabetização cresceu a pique e as mulheres foram pela primeira vez incluídas no sistema de ensino obrigatório. As mulheres passaram a poder dispensar o véu e puderam passar a vestir a ocidental, sendo que em cerimónias oficiais o véu foi proibido, uma vez mais proibido. As mulheres ganharam o direito de voto, sendo que grande parte das vezes o voto era só para eleger os membros do partido da Atatürk, e passaram a ter direitos equivalentes aos homens em caso de divórcio. Curiosamente, Atatürk foi um dos últimos homens a aproveitar a lei antiga que lhe permitiu divorciar-se apenas por declaração própria, sem prestar qualquer informação à mulher, que só soube depois de estar divorciada. Outras transformações foram mais curiosas. A mais engraçada de todas é a obrigação de todos os turcos escolherem um apelido. Na Turquia, no Império Otomano, era normal os jovens terem apenas um nome próprio. E o próprio Atatürk chamava-se só Mustafa, foi o nome que os pais lhe deram. E na escola militar, um dos professores de Atatürk resolveu adicionar-lhe o nome Kemal, que era um nome elogioso de sabedor, de sabedoria. Ele era dos melhores alunos. E então passou a chamar-se Mustafa Kemal. Curiosamente, o regime político acabou por ser conhecido por Kemalismo. Mas mesmo com estes nomes que alguns tinham, outros não, a confusão administrativa na Turquia era enorme, principalmente em terras pequenas, porque se enviava uma carta para um Ahmed, havia centenas de pessoas com o mesmo nome e era extremamente difícil distinguir. Então as pessoas foram obrigadas a escolher um sobrenome, todas elas, sobrenome que passaria para os seus filhos, e é desde aí que a Turquia tem apelidos como no mundo ocidental. O próprio Mustafa Kemal escolheu um apelido para si, que foi Atatürk, que significa literalmente o pai dos turcos. E por lei, mais ninguém jamais poderá voltar a usar este sobrenome. Ficou reservado. Outra mudança que dificilmente seria aceita numa democracia foi a proibição do fez, o tradicional chapéu turco, com argumentos uns melhores, nomeadamente que no caso do exército usar chapéus sem pala não ajudavam a proteger do sol, mas o argumento principal era que a Turquia tinha que modernizar-se e no Ocidente usavam-se chapéus diferentes. O culto ao ditador Atatürk, porque ele é um ditador, não nos esqueçamos, é omnipresente na Turquia. A sua imagem está em todo o lado. Foi-lhe construído um grandioso mausoléu em Ankara, possivelmente um dos maiores mausoléus do mundo, onde há homenagens frequentes. Em toda a Turquia há milhares de estátuas espalhadas por todo o lado, porque no Império Otomano não existiam bustos a personalidades e, portanto, as primeiras que foram feitas, todas elas homenagearam Atatürk. Estive a tentar buscar uma estimativa do número de estátuas existentes e há quem diga que são 4.000 ou à volta de 4.000 estátuas, mas possivelmente até há mais. E até há uma lei que proíbe ofensas à memória do ditador.
Por esse motivo, se quiserem ler uma biografia de Atatürk, não escolham um autor turco, porque os autores turcos não podem falar mal de Atatürk nas suas biografias. E, portanto, é melhor escolher uma biografia escrita por um autor estrangeiro, como esta, por exemplo. E nos últimos anos, a imagem de Atatürk transformou-se também num símbolo de resistência ao poder de Erdogan e do seu partido AK Parti. A maior alteração que Erdogan promoveu foi mudar a Constituição para transformar a Turquia de novo num Estado Islâmico. As mulheres foram afastadas do poder. Eu recordo-me que um dia, num jantar, num evento organizado por uma empresa pública turca, tinham convidado todas as pessoas presentes num congresso. Havia muitas mulheres presentes no congresso, mas quando chegamos ao jantar praticamente não havia mulheres. E as únicas que havia sentaram-nas escondidas por trás de umas colunas. Foi algo muito ridículo estar num jantar com 150 pessoas, dos quais 145 eram homens e as 5 mulheres estavam escondidas. Isto é o resultado da Turquia de Erdogan. E então uma bandeira, hoje em dia encontrar numa janela uma bandeira de Mustafa Kemal Atatürk é cada vez mais uma declaração de que quem vive naquela casa se opõe ao partido AK Parti, que governa a Turquia, lembre-se, já desde 2002. E a maioria dos turcos, voltando a Atatürk e àquele período dos anos 20 e 30, entende que, sem ter sido pela força, a Turquia nunca poderia ter sido modernizada, porque o clero não permitia e a maioria da população não concebia, porque nunca tinha vivido de outra forma, não concebia o poder separando o Estado da Igreja. Eu acho que Manuela Ferreira Leite tinha razão quando dizia que algumas mudanças não podiam ser feitas em democracia. Algumas das transformações que estive a falar demonstram, mas para quem nunca tinha vivido em democracia, não estava em causa perder liberdade. Porque é óbvio que o que Atatürk trouxe foi uma nova forma de autocracia, muito mais benigna que a anterior. Para bem do povo, quem substituiu o sultão foi, e neste caso, foi um dos poucos ditadores em que, sob um governo autoritário, as liberdades individuais cresceram e foram devidamente protegidas. Mas, como é óbvio, sem a democracia. Claro que no mundo das democracias liberais em que todos vivemos, aqui na Europa Ocidental, a resistência a tentativas de imposição de uma ditadura, de eliminação de direitos políticos, de voltar a pôr a censura, proibição de partidos, a eliminação de direitos sociais e económicos, pois essa resistência seria vigorosa e essa hipótese é inconcebível. E também devemos lembrar, e esse era um corolário do meu artigo no Observador, é que aqueles que à direita e à esquerda sonham com precisamos de um novo Salazar, ou mesmo na Turquia precisamos de um novo Atatürk, recomenda-se muito cuidado, porque a história diz-nos que a probabilidade desse ditador que se pede, quando chega, quando toma o poder, não faz aquilo que esperava dele, e a probabilidade de ser um ditador esclarecido é mesmo muito baixa. Por isso é sempre melhor escolher a liberdade e não correr riscos.